Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido. Neste vídeo eu continuarei falando sobre evapotranspiração. Agora parte 3. Então, já foi passado os conceitos, né, sobre evapotranspiração. Então agora eu falarei sobre os fatores determinantes da evapotranspiração. Então é o que interfere na evapotranspiração. Então, fatores climáticos. Então eu comento muito sobre esses elementos. Radiação líquida. É a radiação líquida, eu expliquei até em um vídeo, se a gente for pensar assim. Ela surge do Sol. Então, lá na superfície do Sol, tem as explosões e esse calor ele se propaga pelo espaço, entra na nossa atmosfera em forma de ondas eletromagnéticas, essa é a forma de radiação mesmo. E essa onda eletromagnética atravessa a atmosfera e chega para a troposfera, que é a camada mais próxima do solo. E essa onda eletromagnética que sai lá da superfície do Sol, a milhares e milhares de quilômetros, é o que fornece energia para o processo de evapotranspiração. Então, tanto a transpiração quanto a evaporação, que os dois juntos são a evapotranspiração, depende da radiação líquida. A temperatura é responsável por aumentar o poder evaporante do ar, está relacionado com o déficit de pressão de vapor. Então, quando essa radiação que vem lá do Sol, ela chega na troposfera, ela aquece o ar. O ar, eu gosto muito de dar esse exemplo, tudo que se aquece aumenta o tamanho. Então, se você pensar numa calçada, geralmente os construtores colocam aqueles rejuntes entre os blocos de calçada, porque quando esquenta a calçada, ela aumenta o tamanho para não trincar. Então, o ar, quando ele aquece, ele aumenta o tamanho. E como a quantidade, se a quantidade de água é a mesma, a, quando se fala umidade relativa, é uma proporção de água por ar. Então, quando aquece, o volume do ar aumenta. Se a quantidade de água permanece a mesma, então imagina, se a umidade era de 60% por um volume de ar, quando esse ar aumenta, aquece, o volume vai aumentar. Então esse 60% vai diminuir devido ao volume ter aumentado. Então essa relação vai fazer com que diminua o valor da umidade relativa. Então, diminuindo o valor da umidade relativa pela expansão do ar, lembrando que a umidade relativa ela está relacionada com o poder evaporante do ar. Então, quanto menor a umidade do ar, mais tem evapotranspiração. Então, veja que é importante, as explosões da superfície do Sol, ela se propaga por meio de calor até a troposfera, aquece o ar se expande, diminui a umidade relativa, isso favorece o processo de evaporação e transpiração. Então, a umidade relativa, eu comentei aqui, já relacionei, quanto menor a umidade do ar, maior o poder evaporante do ar. E o vento, ele é responsável por remover o vapor d'água junto às plantas. Então, mesmo neste meu exemplo, em que a umidade do ar, ela reduz quando o ar expande, ou seja, quando a temperatura aumenta, se não houver vento, e tem uma folha de uma planta aqui, esse ar em torno da planta, ele vai já ter recebido bastante vapor d'água das folhas. Então, o processo de transpiração da folha para a atmosfera vai reduzir. Se tem vento, esse ar saturado vai sair e vai dar espaço para um ar não saturado. Então, o vento, ele ajuda, ele aumenta a evapotranspiração. Então, aqui agora fatores determinantes da evapotranspiração relacionados à planta. Então, as diferentes espécies têm diferentes evapotranspiração, porque tem distribuição de folha diferente, as plantas, a resistência das plantas ao transporte de água por dentro da planta, estou falando isso, são diferentes, e o número e o tamanho dos estômatos, os estômatos são estruturas por meio em que a água ela sai da planta. Tá? Então, por meio da difusão, então a água ela passa do estado líquido da planta para o estado gasoso. E os estômatos, essas estruturas, elas podem também
regular essa saída de água. Então, se uma planta tem mais estômatos, é mais fácil perder água. Se ela tem estômatos maiores, é mais fácil perder água. Se a planta tem uma característica de regular melhor os estômatos, ela pode ter uma regulagem melhor para não perder tanta água quando não tem tanta água no solo, quando a umidade está baixa. Então, as espécies, elas têm essas características diferentes. O albedo é o coeficiente de reflexão, então quanto maior a reflexão, menor a energia disponível. Então, para a grama, que é a cultura de referência, utilizada para calcular a evapotranspiração de referência, o valor do albedo para a grama é de 0,23. Então, quando a superfície é mais próxima do branco, ou seja, reflete mais, o valor do albedo é mais próximo de 1. Quando a superfície é mais escura, é mais próximo de 0. E lembrando que quanto mais a superfície é escura, é mais próxima de 0, mais energia vai estar disponível para a evapotranspiração. O índice de área foliar, também pode ser designado por IAF, ele aumenta, então esse índice ele aumenta conforme a planta se desenvolve e interfere na área foliar transpirante. Ou seja, quando a planta ela começa a crescer, a planta aumenta a quantidade de folhas. E o que é um índice de área foliar? É a relação da soma da área das folhas pelo espaço que essa planta ocupa. Então, quando a planta cresce e aumenta o número de folhas, o índice de área foliar vai aumentar. E esse aumento do índice de área foliar vai aumentar a transpiração, porque vão ter mais áreas para transpirar pelas folhas. Então, vai ter uma relação com o aumento da transpiração. Consequentemente, quando a planta cresce, há uma redução da evaporação, porque o solo, a energia que vai chegar no solo para evaporar vai reduzir. Mas mesmo assim, quando a planta cresce, mesmo reduzindo a evaporação, a compensação do aumento da transpiração faz com que a evapotranspiração aumente quando a planta cresce. A altura da planta também interfere. Então, plantas mais altas, pensando numa planta de eucalipto, recebe maior massa de ar, ou seja, o vento, essa troca, esse fluxo de massa. E também, junto com o ar, recebe energia, então tem uma maior evapotranspiração. A profundidade das raízes, né, então plantas que têm uma maior profundidade conseguem acessar mais água. Então explora melhor o solo. Então, como tem acesso a mais água, tem condição mais ideal para evapotranspirar mais. Então a profundidade também é relacionada. A densidade de plantio então sabe-se que o menor espaçamento, ou seja, se tem um espaçamento entre as plantas menor, vão ter mais plantas por espaço. Então isso aumenta a competição e o aprofundamento das raízes, reduz o aquecimento do solo e a circulação de ar entre as plantas, reduzindo a evapotranspiração. Então, quando tem muitas plantas, diminui o aquecimento do solo, a circulação de ar, reduz a evapotranspiração. E tem também os impedimentos físico-químicos. Então, barreiras, algumas barreiras, aqui por exemplo, das raízes, se a raiz não desenvolve muito, né, devido ao impedimento físico, ela vai explorar menos solo e vai ter uma menor evapotranspiração. E também, relacionado à parte de impedimentos químicos, muita água pode asfixiar as plantas. As plantas, né, as raízes, elas precisam de ar para realizar a absorção. Então, se o solo está saturado, a planta pode ter asfixia, as raízes. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e até o próximo vídeo. Até mais!